relacionado à compensação. Então, vamos seguir em frente. Artigo 376, obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida, melhor dizendo, com a que o credor dele lhe dever, né? Então, quando alguém, né, na condição de terceiro, ou seja, nós temos um negócio jurídico estabelecido entre A e B, C, D, E, todas as demais pessoas são terceiras, né? Então, se esse terceiro, né, ele, aliás, se alguém se obriga, né, obrigando-se por terceiro uma pessoa, né, então ele se obriga, digamos, com um terceiro, né, para então compensar, aliás, melhor dizendo, ele se obriga, cria uma obrigação, né, que se ele passa a ser devedor de uma obrigação em razão da existência aí de um terceiro, né? Então, a imagem travando aí, esses aspectos técnicos que o senhor reclama, eu não tenho como resolver por aqui, quer dizer, não existe nenhuma forma que eu possa, digamos, melhorar isso, mudar a transmissão, não tem como, né? Então, eu lamento, mas eu não tenho como resolver esse problema técnico, né? Então, isso, obviamente, deve ser em razão do operador ou qualquer coisa do gênero. Vamos ver se isso melhora. Então, voltando à questão fundamental do artigo 376, né? Então, obrigando-se por terceiro uma pessoa, a pessoa se obriga por um terceiro, ele digamos, assume a dívida do terceiro, assume o pagamento daquela dívida. Então, o que acontece? Nesse caso, ele não poderá fazer uso da compensação, né? Por quê? Porque qualquer tipo de compensação que pudesse haver envolvendo esse terceiro, esse direito pertence, né, exclusivamente ao terceiro. Não pode ser lançado mão por aquele que assumiu o lugar de um devedor, por exemplo, né, e venha ele lançar mão futuramente desse direito. Então, vamos imaginar uma situação concreta, né? Então, A, por exemplo, é devedor de B, e C vai lá e diz, não, pode deixar que a dívida que era de responsabilidade aí, digamos, do B, eu agora vou pagar. E, ao mesmo tempo que ele assume esse pagamento da dívida de B em relação a A, ele diz assim, né, eu vou fazer isto interessado em receber de A aquilo que é meu por direito, porque A me deve também. Então, eu assumo a dívida de B, e vou lá e pego, digamos, o valor que A me deve e compenso. E, ao tentar fazer isto, né, ou tentar pleitear essa compensação, o que vai acontecer, né? Ele não terá esse direito não poderá ser-lhe reconhecido, porque se assim fosse, né, então, se isto fosse possível, a que conclusão nós chegaríamos? Que qualquer pessoa, né, que tivesse digamos, um crédito com alguém, e soubesse que esse alguém, ao mesmo tempo que é seu devedor, fosse, digamos, aí, credor de uma outra pessoa, ele iria a este devedor, assumiria a dívida do devedor e procuraria compensar. Ou seja, ele, na verdade, estaria usando um artifício, né, usando uma situação que não é aquela prevista efetivamente para a compensação, no sentido de buscar aquilo que digamos, em tese, um direito criado, engendrado, digamos assim, projetado por ele, numa situação da qual ele não fazia parte. Então, essa é a previsão, ou este, na verdade, é o sentido daquilo que consta no artigo 376, né?
Depois, seguindo aí com esse assunto, o devedor que notificado, que comunicado, nada opõe à cessão, né, que o credor faz a terceiro dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário a compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. Embora esse artigo 377 tenha esta redação extensa, né, ela se refere a algo que nós já tratamos aqui com os senhores no momento que o assunto dizia respeito, né, ou o assunto se referia à cessão de crédito, não é? E eu mencionei aos senhores, foi inclusive objeto da nossa avaliação, né, a razão da existência da notificação, a razão da existência da comunicação obrigatória que deve, né, o credor cessionário, aquele que adquire um crédito por cessão, realizar, né, materializar, enviar, né, remeter ao devedor, né, para que o devedor tome ciência, primeiro, de quem é agora o seu novo credor. 2, se ele tiver algo, não é, que ele pudesse opor, que ele pudesse, digamos, reivindicar em relação ao credor cedente, ele pode agora fazer a mesma coisa, né, em razão da notificação que recebeu, com relação ao credor cessionário, não é? Se ele não faz, tem-se que ele abriu mão. Ele foi notificado a respeito da cessão, ele tinha a possibilidade de compensar um débito com relação ao credor cedente, ele não se manifesta, ele não fala, portanto, ele perdeu a oportunidade de efetuar a compensação. Diriam os senhores, e aí? Ele não terá mais condições de receber, é isto? Não foi isto que eu disse, mas sim, né, que ele, se ele quiser agora receber, ele vai ter que providenciar ou promover uma medida judicial buscando o seu crédito. Por quê? Porque através da compensação ele não poderá mais fazê-lo. Diriam os senhores, e não poderá por quê? Não poderá porque, não é, ele... no momento em que foi notificado, no momento em que foi comunicado de que o crédito do qual ele era devedor foi cedido, ele estava e tinha um crédito para receber, portanto, oferecer em compensação, mas ele não fez, ele não se manifestou, então tem-se que ele, de alguma forma, renunciou ao direito a promover a compensação, né? Então, por esta razão e pelas outras já citadas anteriormente, é que a notificação do credor cessionário ao devedor é imprescindível, é necessária, né? Não é possível, então, que o credor cessionário, aquele que adquire o crédito por cessão, deixe, né, de realizar a notificação. Ela, além de permitir que a cessão se perfaça, que a cessão se concretize, ela ainda tem o efeito, digamos, de permitir, de facultar ao devedor que, se tiver algo, né, a opor, então, tiver algum direito a opor em relação ao credor cedente, que o faça, né? Ou então não poderá mais fazê-lo a partir de então. Então, esta é a ideia a respeito da, digamos,
perda do direito de oferecer a compensação ou invocar em seu favor a compensação, o devedor que não o fizer no prazo em que tiver sido notificado, tiver então recebido a comunicação de que o valor por ele devido em relação ao credor ordinário foi por esse cedido a uma outra pessoa. Então, nós temos, nesse caso, o credor cedente, o credor cessionário e, evidentemente, a comunicação obrigatória ou compulsória que deve ser feita ao devedor, né? Muito bem, artigo 378. Quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas necessárias à operação. Então, o pagamento das dívidas, né, se tiver de ser realizado em lugares distintos, e a realização, digamos assim, deste pagamento resultar em despesa, então, essa despesa, né, será compensada juntamente com o débito por aquele que se viu obrigado a, digamos, realizá-la para que efetivamente aí, digamos, a compensação substitua, né, o pagamento, que é o modo de extinção regular da obrigação. Não tem nada de extraordinário, é verdade, nesta previsão do artigo, nada mais justo, porque se eventualmente o ato de pagar implicar em gastos para que seja por intermédio ou através da compensação, então é claro que essa despesa também há de ser compensada, já que estamos falando da compensação, né? Então, esta é a previsão do artigo 378. Depois, o 379, quando a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas, no compensá-las, as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. Os senhores se lembram que na imputação do pagamento existia entre as mesmas pessoas, entre credores e devedores, várias dívidas, e a imputação era um ato através do qual o devedor devia indicar qual das dívidas estava pagando em primeiro lugar, já que era devedor de várias, então ele tem que indicar qual que ele está pagando. E ele tem a faculdade de escolher aquela dívida mais cara, que tem um custo operacional maior, vencida no primeiro lugar, e vai por aí afora. Então, as regras da imputação nós já verificamos com os senhores. Então, quando existe aqui várias dívidas compensáveis, e evidentemente fica aí, digamos, aquele que pretende exercer o direito à compensação, ele tem o direito de usar as mesmas regras que são utilizáveis no que diz respeito à imputação do pagamento, né? E, finalmente, o artigo 380, não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro, né? O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação do que contra o próprio credor disporia, ainda que esta redação possa aparecer no primeiro momento, assim, né, toda recheada de, digamos, de contradição, ou seja, difícil, na verdade, resumidamente, o seguinte, né? Então, já existe, por exemplo, um credor, um devedor, né? Já existe uma relação creditícia em andamento, né? Então, digamos, esta relação jurídica, ela não se dirige, ela não se projeta em relação a nenhuma outra pessoa que não o credor e o devedor. Todos os demais, como os senhores já sabem, já aprenderam, já ouviram N vezes, né, se tornam ou são terceiros, né?
E o terceiro jamais será atingido por atos praticados por outra pessoa, ou seja, um ato praticado entre A e B não pode projetar resultado, não pode projetar consequência no que diz respeito a qualquer outra pessoa que não seja A e B, não é? Então, não se admite ou se impede a compensação quando esta compensação a ser realizada projete qualquer tipo de consequência, qualquer tipo de prejuízo em relação a alguém que não faz parte desta compensação, portanto, é um terceiro. Então, esta vedação é só uma ratificação que a lei civil faz no artigo 380 daquilo que é regular, do que é normal em direito civil. Ou seja, um negócio praticado entre duas pessoas não atinge nenhuma outra que não sejam elas próprias, quer positivamente, quer negativamente, né? Enfim, que fique claro e em caráter definitivo que esta é a conclusão final. Então, não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro, não é? Então, direito de terceiro, pela compensação, jamais será prejudicado, assim como, né, qualquer, digamos, negócio, qualquer tratativa obrigacional se projetará contra terceiro. Ou seja, para que alguém tenha obrigação ou tenha direito, é necessário que ele participe do negócio de forma direta. O negócio praticado por outras pessoas não virá contra ele e não virá favoravelmente a ele. Ou seja, não atingirá ou não o atingirá na condição de terceiro. Depois, o devedor que se torne credor do seu credor. Quer dizer, alguém é devedor de uma pessoa, né, e ela vem a se tornar credor desse próprio credor posteriormente a isto. Neste caso, a compensação está excluída, ele não pode compensar. Porque se assim fosse, quem tinha ou tivesse dinheiro sairia procurando algum devedor para ficar ou assumir o lugar desse devedor, na condição de devedor em relação ao seu, né, ao seu credor, e ele, sendo credor dessa pessoa, ia criar, portanto, ia gerar um princípio de compensação que antes não existiria. Então, ele está criando uma situação nova. A compensação é uma ação criada para resolver as relações obrigacionais recíprocas já existentes. As novas passam a ser relações que não são, digamos, aplicáveis àquelas primeiras existentes. Então, o devedor que se torne credor do seu credor, do seu próprio credor, portanto, né, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Então, nós vamos encontrar uma relação jurídica com o seguinte perfil, né? Então, o credor, né, se torna credor do seu credor. Então, você tem o A, que é credor, você tem o B, que é devedor, e depois que esta relação jurídica já existe entre A e B, de repente, o B pratica um ato e se torna, ou vem a se tornar credor do seu próprio credor, né? Quer dizer, ele vem, surge para ele a possibilidade de ser credor também. Então, o que acontece, né? É claro, é evidente, já falamos isso aqui para os senhores, que o crédito de alguém, quando ele não paga a dívida, ou que ele não paga o seu credor, esse crédito que ele tem, que é parte positiva, pode ser objeto de penhora. Então, evidentemente, quando ele é objeto de penhora, ele o é em razão de alguém que tem um crédito para receber. Então, o que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar uma situação que já existe, crédito e débito, e que se torna impossível qualquer outra pessoa vir ingressar neste contexto
após tudo isso se estabelecer, criando uma nova dívida passível de ser compensada futuramente. Ou seja, o que já existe permanece. O ato posterior não gera esse direito, é uma exclusão que a lei civil faz, porque senão aquele que tivesse muito dinheiro sairia procurando devedores de alguém que seja seu, digamos, que sejam credores dele, e ele também é credor dessa pessoa, então compraria, ele usaria o crédito desses devedores para depois chegar lá e falar, olha, eu tenho aqui muito mais crédito do que você é meu credor, mas eu sou credor num valor muito maior do que aquele que você tem em seu favor. Portanto, né, vamos compensar e você agora me paga obrigatoriamente a diferença. Quer dizer, seria uma forma indireta, ardilosa, né, de cobrar via transversa, ou seja, sem o exercício regular do direito processual, seria então o exercício de uma maneira, digamos, até coercitiva, no sentido de buscar, então, o recebimento. Seria uma forma de, digamos, fazer com que, né, impor mesmo uma condição financeira, desequilibrando completamente aquilo que se pretendeu, em algum momento, equilibrar, né? Então, aí esta proibição ou essa situação impeditiva, ou este fato impeditivo de que a compensação possa ocorrer nas condições descritas nesse artigo 380. Então, aquela relação jurídica obrigacional originária permanece da maneira como ela era efetivamente, tendo um credor, tendo um devedor, né? E se existir entre eles, este credor e este devedor, possibilidade, fundamento para fazer compensação, isto se materializará, isto será possível. Agora, aparecer alguém que ocupe, por exemplo, que venha criar um novo crédito para inserir ou para, de certa forma, né, interferir naquele existente, a lei civil veda e a lei civil impede, portanto, que isto ocorra efetivamente, né? Então, mais um motivo para que a compensação não venha a existir. Então, a conclusão final a qual nós chegamos é que compensação é uma possibilidade, né? É um direito, né, que viabiliza a extinção de uma obrigação, é excepcional, porque os senhores vão de convir, nem sempre existe credores e devedores recíprocos. Esta é uma situação não comum, né, uma situação excepcional, e assim como todas as demais previsões que impedem a compensação são excepcionais, né? Imagine a descrição desse artigo 380, alguém se tornando credor do seu próprio, né, do credor ao assumir uma dívida de terceiro, já penhorar, quer dizer, toda uma situação antes existente que sofreria uma interferência futura, né, para acomodar uma compensação, quando ela, na verdade, tem como pressuposto fundamental, tem como origem a existência de credor e devedor recíproco, desde logo, para que ela seja possível, e não criar uma possibilidade posterior para fazer com que ela tenha a característica descrita na lei civil. Então, se nós formos levar as últimas consequências, a discussão a respeito desse assunto, é aquela máxima própria, né? As circunstâncias, o direito, não é? Ele contempla fatos já ocorridos e não o direito criando um fato para gerar um direito posterior em relação a ele, né? Então,
sempre o fato gera o direito e não o direito gera um fato e depois gera direito de novo. Na verdade, há uma sequência lógica na origem das relações jurídicas, sejam elas quais forem, não é? O modo de extinção da obrigação subsequente pode, a priori, pode, no primeiro momento, suscitar, digamos assim, uma dúvida, diz assim, mas qual é o sentido dessa expressão, né? Por quê? Porque o nome, né, a denominação do modo de extinção da obrigação também excepcional, que aparece na Lei Civil, no artigo 381 e seguintes, se refere à confusão. E todas as vezes que nós mencionamos a palavra confusão, a primeira ideia que nos vem à mente, e não é privilégio nem de um e nem de outro, não é? Mas isto acontece com todos nós, não é? Quando se fala em confusão, o que a gente normalmente se lembra, né? O que vem à nossa mente, né? Vem à nossa mente, então, a discórdia, a rixa, né? A desinteligência, o desentendimento, né? Tá certo ou não? E é o que normalmente nós rotulamos na língua portuguesa, não é? Como confusão. Só que a confusão a qual se refere a lei civil não tem nada a ver com isso. O sentido da palavra aqui, né, é outro, completamente diferente. Então, esta confusão a qual a lei civil se refere não tem nada a ver com desinteligência, não tem nada a ver com discórdia, não tem nada a ver com discussão, enfim, com qualquer coisa nesse sentido, né? Todo o sentido que nós empregamos a palavra confusão aqui não se torna, evidentemente, inapropriada, não é isso que quer dizer. Então, esta confusão que aparece na lei civil é no sentido de juntar, né? No sentido de confundir, mas confusão no sentido de duas situações que se juntam de tal sorte que não seja mais possível dissociar. Então, é fusão, mas no sentido de fundir, no sentido de se juntar de forma que se torne impossível retornar ao estado anterior em que as coisas se encontravam antes que esse fenômeno acontecesse. E para, ou na tentativa de esclarecer qual é o verdadeiro sentido jurídico de tudo isso, no mundo das obrigações, portanto, nós estamos falando de uma situação em que alguém se torna, né, em razão de um acontecimento, né, se torne credor de si mesmo ou devedor de si mesmo, né? Diriam os senhores, mas este acontecimento, ele é possível? Sim, é possível, né? Muito embora possa não parecer, mas é possível. Então, a confusão se dará pela fusão dos polos antagônicos da relação jurídica obrigacional. O positivo e o negativo, né, se confundem. Então, alguém é credor em determinado momento e daqui a pouco, em razão de um acontecimento, passa a ser devedor de si mesmo. Ele era credor de si mesmo. Ou então o inverso, credor de si mesmo. E os senhores, vamos pegar um exemplo em que isto aconteça. Bom, então vamos lá. Vamos construir um exemplo aqui que todos os senhores conhecem, né? Todos os senhores sabem, eu não vou entrar no mérito, né, da informação que eu vou lhes dar. Os senhores vão comprar a informação pela informação, aliás, comprar simplesmente a ideia pela informação que eu vou lhes dar. Os senhores futuramente, todos os senhores, ou alguns dos senhores, ou enfim, dependendo das circunstâncias, futuramente os senhores seguirão aí no curso de Direito, virá
digamos, virá o quinto semestre, virá o sexto, sétimo e oitavo semestre, quando se encerra, né, a graduação em civil. E nós estudamos no quinto semestre a teoria geral das obrigações, né, que vai se estender, né, digamos, até o final do semestre. Depois nós voltamos no quinto semestre e estudamos a teoria geral dos contratos, depois começamos os contratos em espécie, encerramos no sexto semestre a matéria atinente aos contratos. No sétimo semestre, os senhores estudam direito de família, né? E no último semestre, no oitavo semestre, direito às sucessões. Pois bem, quando os senhores estudarem direito de família, e por hora eu solicito, né, que os senhores concordem ou aqueçam ou, digamos, fiquem com a informação que eu vou lhes dar genericamente. Os senhores, quando estiverem estudando direito de família e chegarem, atingirem, não é, o estudo da relação matrimonial, do casamento, por exemplo, né, então os senhores verão que na legislação brasileira, no direito de família brasileiro, né, de 1977, a emenda constitucional ocorrida em junho daquele ano, né, quando foi introduzido no Brasil o divórcio que até então não existia, né? O casamento era indissolúvel até então, portanto, uma vez casado, sempre casado, o máximo que se conseguia era ser desquitado. Esta era a denominação da separação daquela época. Então, em 1977, introduz no direito brasileiro o divórcio. A emenda constitucional, então, criou o divórcio. Em dezembro daquele ano, né, então, em cumprimento à emenda constitucional, é dada a lei, né, que a chamada Lei do Divórcio, né, a Lei 6.515 de 1977, não é? E esta lei acabou modificando, né, o regime de bens no casamento, que até então o regime oficial brasileiro era da comunhão universal de bens. O que isso quer dizer? Os bens de propriedade dos cônjuges, né, antes e depois do casamento, eram meados. Então, os cônjuges traziam para o casamento o patrimônio que tinham antes da celebração do casamento. Então, era a comunhão universal de bens. Tudo que eles tinham antes, metade, passava a ser metade para cada um a partir do casamento, e tudo que eles adquirissem ao longo do casamento, quer por qualquer título, comprado, né, doado, por herança, tudo dividido ao meio, metade para um nome, metade para o outro, ok? Com o advento da lei do divórcio, então, o regime de bens foi mudado. Então, o regime de bens oficial no direito brasileiro atualmente é o da comunhão parcial de bens. O que isso quer dizer? Os bens que são daqueles que se casam antes do casamento são bens exclusivos e particulares só dele ou só dela. Não é? Falando do homem e da mulher, evidentemente, não é? Mas os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, ou seja, pagando por ele, então aí são meados, metade por um lado, metade por outro. Os advindos a qualquer um dos cônjuges na vigência do casamento, a título gratuito, portanto, sem gastar nada por isso, então o que acontece? Não é? Não são meados, não fazem parte da meação, pertence a cada um dos cônjuges exclusivamente, né? Então, a herança que o casado recebe do pai ou da mãe ou de
de ambos é só dele. Não se comunica com o outro cônjuge, a recíproca é verdadeira. Então, este é o regime da comunhão parcial. E que alguns dizem, não, é o regime da separação parcial. Dá no mesmo, né? Porque é uma questão de parâmetro. A comunhão parcial é para dentro do casamento e a separação parcial, evidentemente, é antes, né, do casamento. Então, é uma questão apenas e tão somente de parâmetro temporal, né? E os senhores, e o que isso quer dizer efetivamente? Então, vamos imaginar, aliás, uma outra pergunta que poderiam fazer, certamente estão aí se questionando, ainda é possível casar-se pelo regime da comunhão universal de bens? Sim. Diriam os senhores, como assim? Então, neste caso, como não é o regime oficial, então é preciso que os pretendentes ao casamento, né, eles celebrem um pacto, né, um pacto antinupcial, né, evidentemente, antes das núpcias, antes do casamento civil, nós estamos mencionando, e aí, então, estabeleçam a meação dos bens presentes, né, os anteriores, os adquiridos posteriormente, assim, sucessivamente. Da mesma maneira que eles podem também pactuar, né, a separação de bens. Quer dizer, aquilo que cada um tem o casamento vai continuar assim, e o que ele adquirir na constância do casamento também, aquele que adquirir efetivamente será bem seu particular. Pois é, então nós temos aí a separação também, são todas informações assim superficiais, os senhores aprenderão isso da maneira, estudarão isso da maneira adequada, obviamente, no momento oportuno também. Por que eu estou dizendo tudo isso? Só para que a gente consiga dar um exemplo que dá confusão aqui com relação às pessoas no casamento, né? Porque fica mais fácil de entender até. Imagine a seguinte situação. A e B são, respectivamente, vamos tratar do casamento convencional, do casamento comum, né? Homem e mulher, então A e B. Então, A, digamos, do sexo masculino, vamos colocar dessa forma, e ele, então, tem conhecimento do relacionamento com B, que é uma moça, né, abastada, ou seja, tem um patrimônio considerável, e ele se vê numa situação negocial difícil, uma situação financeira difícil, e ele se socorre de um empréstimo em relação à moça, digamos aqui mencionada no exemplo. E ela concede a ele, por exemplo, um mútuo, um empréstimo de dinheiro. Até então, eles têm um relacionamento absolutamente diverso de qualquer relacionamento, digamos aí, amoroso, né? Ótimo. E fazem lá um contrato de mútuo, acertam as condições de pagamento, assumem a obrigação e vamos em frente, normal com qualquer relação jurídica obrigacional. Depois que tudo isso se materializa, depois que o empréstimo é feito, que ele se socorre, ou que ele socorre lá, né, as suas obrigações, tudo direitinho, se torna, portanto, o devedor da moça que lhe emprestou o dinheiro. De repente, por aquelas circunstâncias que são próprias da vida, começa um relacionamento pessoal, aí no caso, começam a namorar, por exemplo, enfim, e o relacionamento se desenvolve e tudo mais, né? E resolvem se casar. Em algum momento lá resolvem, digamos, ajustar juridicamente o relacionamento e se casam. E se casam aí no regime da comunhão universal de bens, né? Então, todos os bens dele e todos os bens dela passam a ser dos dois, em conjunto. Todas as dívidas dele e todas as dívidas dela passam a ser comum dos dois. O que aconteceu, então,
quando esse casamento se aperfeiçoou, quando ele se materializou, quando ele foi celebrado, né? Houve aqui, em termos de patrimônio, neste caso especificamente, uma confusão. Por quê? Porque ele, que era devedor dela, agora com ela se casa no regime da comunhão universal, a metade do patrimônio que era dela veio para ele, né? Ele se tornou, então, credor de si próprio, ainda que em parte. Por outro lado, a dívida que era dele em relação a ela, ou a ela que era credora dele, agora ela se tornou devedora da metade da dívida que era dele também. Então, houve o que aqui? Houve a confusão em termos patrimoniais, né? Tanto dele quanto dela. Então, ela se tornou devedora de si mesma, ele se tornou credor de si mesmo, e assim nós temos o quê? Uma autêntica confusão, no sentido de junção dos polos antagônicos ou negativo e positivo da relação jurídica obrigacional. A relação jurídica obrigacional existia de maneira clara, né? E agora deixou de ser ou de ter essa digamos, ser possível aferir desta forma, porque tudo se juntou no mesmo contexto. Então, houve uma confusão. Então, a obrigação que era dele de pagar se extinguiu. Tá certo ou não? O direito que ela tinha que receber se extinguiu. Né? Então, houve o quê? Houve um modo de extinção da relação jurídica obrigacional. Diriam os senhores, mas é exatamente isso que acontece na prática? Sim. E o legislador descreveu no artigo 381 de que forma isso acontece. Então, diz: extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. No nosso exemplo, ele se tornou credor de si mesmo ou não? Sim. Ela se tornou devedora de si mesma? Sim. Então, houve efetivamente confusão, porque houve as qualidades de credor e devedor se juntaram no que diz respeito à mesma pessoa. Claro, levando em consideração o exemplo, o casamento com comunhão universal de bens. Os senhores já tiveram a oportunidade de aprender no terceiro semestre do curso, quando estudaram os modos de aquisição da propriedade, dentre eles, né, nós encontramos o casamento, né? O casamento celebrado no regime da comunhão universal de bens é um modo de aquisição da propriedade, porque os bens que os numbentes trazem para digamos aí, para os bens do casamento, para o acervo de bens do casamento, né? Eles são meados, são divididos ao meio na comunhão universal de bens, como já mencionamos algumas vezes. Então, a confusão se estabelece, conforme a descrição do artigo 381, da forma como aí os senhores podem observar, né? A confusão, diz o artigo 382, ela pode ser total, como no exemplo que nós demos, mas pode ser parcial também, né? Pode haver uma parcialidade aí no que diz respeito a esta dívida. Então, diz o artigo 382, a confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou só de parte dela. No caso que nós exemplificamos, a confusão se estabeleceu no total, né? Da maneira como aconteceu aí, houve uma confusão no total da dívida, né? Quer dizer, integralmente aconteceu então essa confusão, conforme os senhores podem observar aí. Muito bem. Mais uma vez, para seguirmos em frente, para que fique claro,
aliás, para que fique claro, é preciso que nós nos lembremos sempre que a confusão, né, é modo de extinção da obrigação, mas é modo de extinção da obrigação de forma excepcional. Não é uma forma comum. Isto não vai acontecer com tanta incidência, ou não vai acontecer sempre, né? Na verdade, aí, então, isso vai acontecer, ou melhor dizendo, pode acontecer, mas não é uma regra que vai acontecer sempre, dadas as circunstâncias do exemplo aqui mencionado, né? Muito bem. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário é o artigo 383. Só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte, não é, no crédito ou na dívida, subsistindo quanto mais a solidariedade. Bom, a solidariedade, na verdade, nós já estudamos há um tempo passado, na verdade, a dívida, né, em que existe a coletividade, existe, portanto, a pluralidade de devedores ou de credores. Então, ela pode ser passiva, pode ser ativa e tudo mais. Então, diríamos, mas pode haver confusão entre credores e devedores solidários? Ora, da mesma forma que pode haver confusão entre o credor e um devedor, independente de ser ele solidário, ou anexado, ou vinculado a outros, é claro que pode acontecer também no caso em que ele faz parte, ou que eles façam ambos parte, né, da relação jurídica em que existe a solidariedade, né? Então, nada impede. Por quê? Porque a única diferença que existe entre a obrigação simples e a solidária é que na simples nós temos um devedor, um credor, né, como nós citamos no exemplo do casamento, e na solidariedade nós temos, na verdade, uma pluralidade de sujeitos, quer de credores, quer de devedores, quer, na verdade, de ambos os polos da relação jurídica obrigacional, né? Então, é claro que, no caso quando existe solidariedade, também é possível acontecer a confusão, e, obviamente, a confusão ocorre nas circunstâncias, ou na parte da dívida, em que efetivamente concorrer os requisitos para que ela ocorra. Todo o restante da relação jurídica obrigacional continua da maneira como sempre foi, não vai ser afetada, evidentemente, pela confusão. A solidariedade continua, pode ser numa circunstância que o montante da dívida diminua, o valor devido diminua, porque uma parte se extinguiu, mas o restante continua, né? Imagine aquela situação do casamento, usada como exemplo no primeiro momento, que aquela moça, por exemplo, ela, digamos, junto com a irmã se juntaram e emprestaram dinheiro para ele, né? E se tornou, evidentemente, devedora. Elas, em relação a ele, são credoras solidárias, né? E, digamos, ele se casa com uma delas, portanto, há a confusão parcial. Por quê? Porque a irmã continua, né, evidentemente, com direito a receber a dívida, ou seja, a parte que era dela, né, no crédito, não foi afetado pelo casamento, muito embora ela tenha se tornado cunhada dele, na verdade, né? Mas isso não extinguiu a parte da dívida que era crédito seu, né? Então, a parte da irmã, sim, que se casou com o devedor, aí sim houve confusão, mas no que diz respeito ao restante, não. Então, nós temos aí uma confusão apenas parcial. A parte que realmente sofreu os efeitos da confusão se extinguiu e a outra remanesceu. A solidariedade que existia permanece da mesma forma, né? Em relação àquela que casou está extinta, mas em relação à outra remanesce. Ela pode, claro, neste caso também vai existir a solidariedade, porque ela ficou sozinha, mas vamos imaginar que fossem três.
Aí, os dois remanescentes que não casaram, que não fazem parte do casamento, que não sofreram efeitos do casamento, continuam sendo credores solidários da mamãe. É claro, abatendo-se a parte da dívida que foi extinta, né? Ficam solidárias ao restante da dívida que não foi extinta, que ficou em aberto, né? Então, essa é a ideia prevista no artigo 383. E, finalmente, o artigo 384, cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior, né? Então, nós temos aqui a confusão, quando ela evidentemente se desfaz. Portanto, vejam, senhores, que a confusão aqui é uma confusão apenas formal, né, no aspecto do direito civil. Se ela, evidentemente, se desfizer, ou seja, o fundamento que levou à confusão, se ele deixar de existir, a dívida volta, ou seja, a relação jurídica obrigacional volta às origens, né, volta a existir, volta a ter existência jurídica, né? Inclusive com o principal, os acessórios. Quer dizer, a confusão, ela pode ser terminativa, evidentemente, mas pode ser também temporária, ou pode ser por um determinado momento, né? E nesse caso, então, vamos imaginar que aquele casamento celebrado venha a ser, por exemplo, por qualquer que seja o fundamento próprio para isso também é direito de família, ele venha a ser anulado. As partes voltarão ao estado de solteiro, tanto ela quanto ele. Evidentemente, aquela dívida existente entre ele, que foi extinta em razão do casamento pela confusão, com a anulação do casamento, ressurge, volta à origem, volta a ser o que era antes, né? Então, nós temos aí esta possibilidade anômala, né? Portanto, não convencional, não comum, através do qual uma relação jurídica obrigacional pode vir a ser extinta total ou parcialmente, conforme já mencionamos. E agora, nós chegamos, né, num outro modo, né, de extinção das obrigações, e que se chama, tecnicamente, de remissão, com 2 S's, né? Então, remissão das dívidas. Então, agora nós temos o quê? Nós temos aqui o credor perdoando o seu devedor, ou seja, deixando de receber aquilo que é seu por direito, né? Diriam os senhores, isto é possível? Sim, isto é plenamente possível. Existe alguma situação que possa impedir que isto venha a acontecer? E a resposta é afirmativa, sim, existe, né? Na parte geral do direito civil, quando os senhores estudaram vícios ou defeitos do ato e do negócio jurídico, provavelmente no segundo semestre do primeiro ano do curso, os senhores estudaram dos vícios e dos defeitos dos atos e negócios jurídicos em geral. Quais são os vícios e os vícios ou defeitos dos atos e negócios jurídicos estudados? Erro, dolo, coação, né? Lesão, estado de perigo e, finalmente, o chamado vício social, fraude contra credores. Então, aquele que é devedor de alguém não pode praticar certos atos, porque esses atos praticados por ele podem se traduzir em fraude contra credores. E os senhores estudaram a fraude contra credores,
seus aspectos caracterizadores, a insolvência civil, né, a prática de atos de disposição patrimonial que leva à insolvência, né, o negócio e a insolvência se dá através da disposição de bens, e para isso é preciso a participação de um terceiro, porque senão não é possível realizar o negócio. Esse terceiro pode saber, ou presumidamente sabe da situação do devedor, que está insolvente, que esvazia o seu patrimônio para evitar pagar o seu credor, e assim sucessivamente. Tudo isso foi objeto de estudo naquela oportunidade, né? Então, quando agora nós nos deparamos com a possibilidade, com a previsão legal de que um credor pode, né, abrir mão do direito de receber alguma coisa em relação ao seu devedor, né, e o direito civil é privado, é particular, né, é de livre disposição, então qual é a conclusão que nós chegamos? Que o credor pode perdoar a dívida do seu devedor, se isto não caracterizar meio ou motivo ou fundamento para que ele fraude o seu próprio credor. Isso, como assim? Como é que a gente entende isto, né? Ora, imagine o seguinte: o sujeito não paga o que deve e quando está em vias de receber algo ou de ter alguma coisa para vir ao seu patrimônio fazer face àquilo que ele deve e não paga, ele simplesmente abre mão e diz: não quero receber, te perdoo, meu devedor. Quer dizer, ele abre mão de um crédito, sendo que ele deve a uma outra pessoa e ele não tem meios para responder por isso. Por quê? Porque o patrimônio está esvaziado. Então, exemplificando, o sujeito não tem, ele tem uma dívida em aberto, a dívida está em execução, está objeto de uma ação, está correndo. Chegou o momento, né, de se praticar o quê? A penhora de bens. A penhora de bens está negativa, ele não tem bem nenhum. Patrimônio vazio. Tá certo ou não? Mas, eis que, né, morre, digamos, o pai dele e deixa uma herança considerável. O que ele faz? Ele ingressa no inventário? Não, né? A parte que lhe cabe na herança, que poderia servir, né, para pagar o devedor que ele não pagou, ele faz o quê? Ele renuncia à herança. Né? Não é exatamente o devedor perdoando o seu credor, mas nesse caso o que acontece? Ele renuncia à herança. Ora, quando ele renuncia à herança não vem para o patrimônio dele, portanto ele não vai pagar o seu próprio credor. Isso é fraude contra credores. Da mesma forma que se alguém é credor de alguém, tem, digamos, vamos verificar uma situação, alguém é devedor, alguém não paga e não tem bens. Ele tem lá uma ação em andamento, que ele está procurando uma indenização, e de repente essa ação é julgada procedente, ele tem sucesso na ação. Aí ele vai lá e, agora alguém é devedor dele, ele vai lá e perdoa o devedor, não quero receber. Ele está fraudando o seu credor, porque ele está inviabilizando, ele está impossibilitando, ele está, na verdade, impedindo que o seu próprio credor consiga receber aquilo que é seu por direito, ou seja, aquilo que ele efetivamente deve. Então, o perdão da dívida é possível? Sim. É direito do credor perdoar? Sim. Ele pode livremente fazer isto? Em princípio, sim. Acontece, no entanto, que ele só poderá fazer se este ato não causar prejuízo a terceiro. Já falamos desse assunto hoje. Todas as vezes que nós examinamos o ato praticado por alguém, este ato praticado por ele só pode ter efeito em relação a ele. Se o efeito se transpuser para um terceiro, certamente, né,
este ato não poderá ser tido e havido como válido. Então, da mesma forma, né, que nós já estudamos, já mencionamos isso hoje, quando nós chegamos na remissão das dívidas, nós temos, então, este entendimento. Então, o credor pode perdoar o que o devedor lhe deve? Pode, desde que, ao perdoar aquilo que o devedor, aquilo que é crédito seu, aquilo que é direito seu, ele não projetar as consequências, né, para alguém que não participa dessa relação jurídica obrigacional primitiva. Portanto, um terceiro, né? E, especialmente neste caso, o perdão implicaria em fraude contra credores, que é um vício defeito do ato, portanto, os senhores já sabem que, né, seria um ato anulável. Quem teria interesse na anulação desse ato? Ora, aquele credor que viu o patrimônio do seu devedor esvaziado, porque ele renunciou a um crédito que teria e ele agora não vai receber, então esse ato é fraudulento, poderá o credor, em nome do devedor, né, tá certo, não é? Revogar, digamos, anular o perdão que ele, digamos, concedeu ao seu devedor e assumir o crédito em seu lugar para satisfazer aquilo que o devedor, né, seu que perdoou a dívida em relação a um outro devedor dele, que, né, no sentido aí de esvaziar o patrimônio e impedir que o credor consiga acessar, consiga receber aquilo que é seu por direito, né? Isto é fraudulento, como eu já falei. Então, nós encontramos no artigo 385, o título é remissão das dívidas, remissão aqui no sentido de perdoar. Então, remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Então, veja que a própria lei civil, no artigo 385, melhor dizendo, já faz a ressalva, né? Uma curiosidade que é normal e é comum, né? E é direito de todos pensarem dessa forma. Então, às vezes, o aluno pensa algo e diz assim, nossa, mas eu estou pensando num negócio esdrúxulo. E não é comum as pessoas pensarem o que eu vou dizer, né? Então, diz aí, olha, a remissão da dívida aceita pelo devedor. Diriam os senhores, aceita pelo devedor, quer dizer, há o risco do devedor não aceitar, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Aí alguém poderia pensar, e é normal que o faça, olha, que devedor iria recusar, digamos assim, o perdão da dívida? O credor diz, não precisa me pagar que eu estou te perdoando. Diz, não, mas eu quero pagar assim mesmo, meu negócio é pagar, meu nome é pagar, então eu quero pagar, né? Algum devedor faria isso, diriam os senhores? A aceitação é manifestação de vontade, portanto, é subjetiva, né? Então, né, nesta seara, neste particular, muitas coisas que não são, em princípio, concebíveis ocorrem. Então, é possível, sim, o devedor diz, não, eu quero pagar. Não, mas eu não quero receber, mas eu quero pagar. A recusa do credor, neste caso, é injusta. Diria o senhor, injusta? É injusta. Por quê? Porque o perdão é bilateral. Da mesma maneira que a dívida, para surgir, é bilateral, precisa manifestação convergente de vontades, o perdão também é convergente, ou seja, ele é bilateral. Então, se o credor quer perdoar, mas o devedor não aceita, não tem perdão, né? Não há perdão. É bilateral. Por mais estranho, por mais incrédula que seja a afirmação, né?
Se o credor quer perdoar, manifesta interesse em perdoar, mas o devedor se recusa a aceitar o perdão, né, a obrigação de pagar permanece. Se o credor insistir no perdão, né, mesmo contra a vontade do devedor, o devedor pode se valer da ação de consignação em pagamento para se liberar da obrigação de pagar. Diriam os senhores, mas por quê? Tem caráter subjetivo. Não importa, né, aquilo que pensa o devedor. Se ele está certo, se ele está errado, isso é aspecto objetivo. Porque alguém poderia dizer o seguinte, olha, mas o devedor, neste caso, está sendo pouco razoável, está sendo irracional, não está sendo inteligente, né? Essa análise é objetiva. As razões que o levam a não aceitar o perdão têm caráter subjetivo, está no erro dele, está no consenso dele, está na consciência dele. Isto é inalienável, isto é indefassável, porque diz respeito ao comportamento humano, não é? É interessante, eu sei que muitas vezes representa uma certa incredulidade, né? Não dá para acreditar muito nisto, mas não é bem assim. Não existem situações que, né, por mais estranhas que possam parecer, são absolutamente verdadeiras. Então, guardem essa informação com carinho, porque todas as vezes que o credor quiser perdoar e o devedor não quiser aceitar, não tem perdão. Não se esqueçam disso. Por mais críticas que os senhores possam fazer ao comportamento, à inteligência, ao equilíbrio do devedor, esqueçam toda essa parte subjetiva. A questão que os senhores estão, digamos, analisando tem caráter objetivo. Fulano foi inteligente a não aceitar o perdão. Isso é um aspecto objetivo. As razões que o levaram a agir dessa forma só pertence a ele, né? Tem caráter subjetivo. Então é isto, em outras palavras. E os senhores, isto realmente é interessante, pois realmente é, não é? E o direito é a ciência do homem, e o homem tem esse perfil todo interessante, por mais que nós queiramos todos negar, né? Então esta é a situação própria do perdão da dívida, isso em linhas gerais, né? Ou seja, globalmente, ou seja, comumente. Existe, então, outra, a partir do artigo 386, nós vamos encontrar algumas particularidades que se assemelham ao perdão, que extingue a obrigação de forma excepcional também, mas que deriva de outros fundamentos que não têm nada a ver com a manifestação digamos, de rejeição ou de não querer receber aquilo que lhe deve, mas esse assunto nós vamos tratar somente na próxima oportunidade, na próxima aula, né? Muito obrigado pela presença de todos, né? Muito obrigado por ficarem aí até o final dessa nossa conversa. Espero que a gente possa ter aí explorado uma série de questões que parecem estranhas, né? Mas são reais, são verdadeiras, né? Representam uma certa rejeição, mas nós devemos admitir que elas ocorrem efetivamente. Então, um bom final